Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo e hoje uma série nova aqui no canal. Eu vou tá trazendo umas histórias de alguns jogadores e vocês escolhem os jogadores. Hoje, como primeiro vídeo, eu trouxe de um goleiro que eu admiro muito. Então, segura aí. Só antes de começar o vídeo, um salve para o Hugo Oliveira, Guilherme Ribeiro, Rafael Martinez, Gabriel Martinez e Urso Global. Agora vamos para o vídeo. Rogério Muck Ceni nasceu em Pato Branco, 22 de janeiro de 1973. Conhecido simplesmente como Rogério Ceni, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como goleiro. Nascido no interior do Paraná, mas tendo crescido no estado do Mato Grosso, ele foi revelado como goleiro pelo Sinop Futebol Clube, da cidade onde morava, onde até hoje mora a maior parte da sua família e onde obteve seu primeiro título profissional. Com apenas 17 anos, em 1990, foi lançado pelo técnico então do Sinop, Nilo Neves, ao time profissional. Naquela época, ele se dividia entre o trabalho no Banco do Brasil e a prática esportiva, o futebol. Sua primeira partida de futebol profissional foi no dia 15 de abril de 1990 contra o CAS, pelo clube mato-grossense. Rogério Ceni realizou 11 partidas, levando apenas 6 gols. Foi contratado com 17 anos pelo São Paulo em 7 de setembro de 90, ficando com o posto de quarto goleiro. Foi vice-campeão da Copa São Paulo do Futebol Júnior 92 na condição de reserva do promissor Alexandre, numa decisão perdida nos pênaltis para o Vasco de Valdir Bigode. Em junho de 1992, após a fática morte do goleiro Alexandre num acidente de carro, Rogério Ceni substituiu definitivamente para o time e foi promovido ao terceiro goleiro do time profissional, através de Tele Santana, começando a ser inscrito para alguns jogos do Campeonato Paulista, mais precisamente no dia 20 de agosto no empate de 0-0 contra o Guarani, quando sentou no banco de reservas de Zete pela primeira vez na carreira. Foi inscrito para a Supercopa da Libertadores daquele ano também. Em 93 voltou para o Juniores, sendo campeão como titular da Copa São Paulo, sempre se espelhando em Zete, o goleiro titular do profissional. O jovem batalhou muito e imediatamente subiu como reserva do absoluto. Nesse mesmo ano, aos 20 anos de idade, fez sua estreia como profissional no dia 25 de junho de 93, contra o Tenerife do torneio de Compostela, pegando um pênalti na vitória do São Paulo por 4-1. Rogério Ceni fez parte do elenco vitorioso que ganhou vários títulos comandado por Tele Santana. Nessa fase integrou a equipe de baixo conhecimento como Expressinho, que conquistou o título da Copa Comebol em 1994, com o então jovem treinador Muricy Ramalho, que futuramente se tornou um amigo pessoal. Depois de 6 anos de espera com a saída de Zete, em 96 para o Santos, Rogério Ceni assumiu a posição de goleiro titular do time. Inicialmente era conhecido como Rogério. Recebeu por 6 vezes a Bola Prata, prêmio esse concedido para a revista Placar, ao melhor jogador da posição durante o Campeonato Brasileiro. E no ano de 2008, além do troféu de prata, recebeu a Bola de Ouro como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Em 2001, o São Paulo recebeu um documento cujo teor era de uma proposta oficial do clube inglês Arsenal para contratar o jogador. O documento era timbrado pela empresa Tango Sportsman, que pertencia ao empresário de Rogério, Oliveira Júnior. Todavia, tanto o Arsenal quanto Oliveira Júnior negaram ter feito a proposta. O presidente do São Paulo, Paulo Amaral, suspendeu Rogério Ceni por 29 dias, acusando de haver forjado o documento para obter aumento salarial. Por conta dessa rusga com o presidente do clube, jornais à época chegaram a notificar que o final da Copa dos Campeões de 2001 contra o Flamengo seria a última partida de Rogério Ceni com a camisa do clube. Por fim, Rogério entendeu-se com os dirigentes, foi integrado à equipe e ganhou um aumento. O caso foi referido pelo jornalista Lacombe, que afirmou um processo televisivo no Arena Sport TV, que Rogério havia forjado uma assinatura. O jogador processou por calúnia e obteve o ganho da causa. Em 2005 foi o melhor do ano para Rogério Ceni, sendo o líder da equipe do time vencedor, conquistando o Paulista, a Libertadores e o Mundial de Clubes, sendo o ano que Rogério Ceni mais balançou as redes adversárias e entretanto, de vez com um dos maiores ídolos da torcida do São Paulo, sendo nesse ano o melhor jogador da Libertadores e do Mundial. No ano de 2006 foi condecorado com o troféu de ouro concedido para o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, juntamente com o troféu de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, prêmios concedidos pela CBF, em grande festa realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2007 voltou a receber o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, além do prêmio de craque do Brasileirão pela torcida.
ambos concedidos pela CBF. Rogério entrou 3 vezes na lista dos 10 melhores goleiros do mundo, elaborada atualmente pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFFHS, entidade com sede na Alemanha. Em 2005 foi o 9º colocado, em 2006 ficou na 6ª colocação e em 2007 ficou na 5ª colocação. Foi indicado ao prêmio Bola de Ouro da revista France Football em 2007, sendo o primeiro jogador atuando na América do Sul a concorrer ao prêmio, mas acabou ficando em 27º lugar. Depois dele, Neymar foi indicado ao prêmio Bola de Ouro em 2011, sendo o segundo a ser indicado pela French Football e o primeiro a ser indicado pela FIFA. Seu profissionalismo e sua dedicação ao clube e o carisma que tem junto à torcida do São Paulo são destaques e marcas a carreira do jogador e determinantes para receber o slogan "Todos têm goleiros, só nós temos Rogério Ceni". No dia 7 de setembro de 2010, Rogério completou 20 anos vestindo a camisa do São Paulo, sendo 3 vezes delas pela categoria de base. Já no dia 7 de setembro de 2011, Ceni fez seu 1000º jogo pelo São Paulo, no qual venceu por 2-1 o Atlético Mineiro. Em março de 2011, Rogério Ceni alcançou a marca de 100 gols na carreira. Foi em um jogo válido pelo Campeonato Paulista contra o Corinthians, jogo no qual acabou 2-1. No dia 5 de junho de 2015, Rogério Ceni prorrogou seu contrato com o São Paulo Futebol Clube. Desta vez, o termo aditivo estendeu o contrato até 31 de dezembro, permitindo assim que ele disputasse mais uma vez o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Essa foi a segunda vez que o atleta adiou sua aposentadoria. Sua última partida oficial pelo São Paulo foi em 28 de outubro de 2015, na derrota para o Santos na Vila Belmiro por 3-1 pela Copa do Brasil. No dia 11 de dezembro do mesmo ano, Rogério fez sua despedida oficial dos gramados, em um jogo festivo no estádio do Morumbi, Cícero Pompeu. Foram reunidos alguns jogadores que foram campeões mundiais pelo São Paulo e foram distribuídos em 2 equipes, os campeões de 92 e 93, contra os campeões de 2005. O goleiro atuou pela equipe de 2005, logicamente, convertendo um pênalti no final. Ao final do jogo, Rogério Ceni agradeceu aos torcedores pelos 25 anos de São Paulo e declarou: "Gostaria que quando eu morresse, eu fosse cremado e minhas cinzas fossem jogadas aqui no Morumbi, para que eu possa sempre lembrar do que me aconteceu". E pessoal, esse é o primeiro vídeo da série, então se gostaram, apoia aí, dá um like, se inscreve e compartilha esse vídeo no Facebook. Se quiser jogadores, manda no Facebook ou manda aqui no comentário do YouTube e eu tô sempre lendo. Beleza? Falou e tchau. Mineiro. Em março de 2011, Rogério Ceni alcançou a marca de 100 gols na carreira. Foi em um jogo válido pelo Campeonato Paulista contra o Corinthians, jogo no qual acabou 2-1. No dia 5 de junho de 2015, Rogério Ceni prorrogou seu contrato com o São Paulo Futebol Clube. Desta vez, o termo aditivo estendeu o contrato até 31 de dezembro, permitindo assim que ele disputasse mais uma vez o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Essa foi a segunda vez que o atleta adiou sua aposentadoria. Sua última partida oficial pelo São Paulo foi em 28 de outubro de 2015, na derrota para o Santos na Vila Belmiro por 3-1 pela Copa do Brasil. No dia 11 de dezembro do mesmo ano, Rogério fez sua despedida oficial dos gramados, em um jogo festivo no estádio do Morumbi, Cícero Pompeu. Foram reunidos alguns jogadores que foram campeões mundiais pelo São Paulo e foram distribuídos em 2 equipes, os campeões de 92 e 93, contra os campeões de 2005. O goleiro atuou pela equipe de 2005, logicamente, convertendo um pênalti no final. Ao final do jogo, Rogério Ceni agradeceu aos torcedores pelos 25 anos de São Paulo e declarou: "Gostaria que quando eu morresse, eu fosse cremado e minhas cinzas fossem jogadas aqui no Morumbi, para que eu possa sempre lembrar do que me aconteceu". E pessoal, esse é o primeiro vídeo da série, então se gostaram, apoia aí, dá um like, se inscreve e compartilha esse vídeo no Facebook. Se quiser jogadores, manda no Facebook ou manda aqui no comentário do YouTube e eu tô sempre lendo. Beleza? Falou e tchau.